Olá, hoje veremos mais um pouco do aprofundamento da NBR, onde veremos suas considerações para edificações comerciais e hospitalares. Basicamente, cobriremos a parte teórica da norma e alguns aspectos práticos e nossa vivência profissional com cases e onde elas se aplicam, e mostraremos mais alguns exemplos baseados na norma. Instalações elétricas, edificações comerciais e hospitalares, entrando mais profundamente no subitem das avaliações, agora com edificações comerciais e hospitalares. Qual o objetivo? Novamente, essencial e entendimento dessa aula, conhecer alguns conceitos, finalidades distintas de cada perícia, agora em edificações comerciais e hospitalares. Nós teremos na sequência depois outros itens, mas o conceito é esse. Conhecer, obviamente, sobre cada legislação, normas técnicas usadas na perícia, agora em edificações comerciais ou comercial e hospitalar. Ok? Quando que se pode ser solicitada uma perícia técnica elétrica em edificações comerciais e hospitalares? Pode ser solicitada de duas maneiras. Ação cautelar, são as perícias realizadas por solicitação em caso de riscos, tem o objetivo prevenir, conservar e garantir os direitos. Tem a preventiva, nesse caso o local corre nenhum risco iminente, mas a ação é realizada para prevenir os danos ocorram. Calma que tem mais. Mais ações. Certo? Em edificações, são as mais solicitadas, evitam problemas envolvendo redes elétricas em construções nas áreas residenciais, comerciais e hospitalares. Obviamente tem depois as industriais, as de máquinas, mas nós vamos ver cada caso na sequência. Nós estamos só focados agora em comerciais e hospitalares, onde esse tópico abrange. Ok? Vamos lá. Normas para as instalações elétricas e edificações. São instalações elétricas regulamentadas pelas normas técnicas de cada concessionária, fornecedor de energia elétrica. As normas ABNT, a 5410 de 2008, que são as instalações elétricas de baixa tensão, a NR10, que é segurança, instalações de serviços de eletricidade do Ministério do Trabalho e Previdência, e as suas normas específicas. Certo? Agora entrando na norma, na 5410. A norma 5410, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, BNT, define que as instalações elétricas de baixa tensão, novamente, no anterior eu já tinha citado isso, a tensão de 1000 volts, como limite para baixa tensão, e a corrente alternada de 1500, em corrente alternada, estabelecendo a tensão de 1000 volts como limite para baixa tensão em corrente alternada e de 1500 volts para corrente contínua, e a frequência máxima de aplicação dessa norma é de 400 Hz. Isso é considerado baixa tensão. Desculpe, a letra é pequenininha, mas... e a NR10, né? Segurança e instalação de serviços de eletricidade no Ministério do Trabalho e Previdência. Essa norma estabelece requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle de sistemas preventivos, de norma a garantir segurança e saúde de trabalhadores, preste bem atenção, segurança e saúde dos trabalhadores expostos
aos fatores de risco decorrentes do emprego de energia elétrica, observando as prescrições do Programa de Gerenciamento de Riscos. Ou seja, agora entrou dentro para o colaborador, ou seja, riscos para as pessoas. Antes era só ali de baixa tensão, os limites da baixa tensão. Agora entra a parte dos colaboradores. Desculpe. Como é feito um processo de avaliação da edificação para a perícia técnica, tá? As etapas de avaliação de qualquer edificação conforme a NBR 5410 de 2008 consistem em acessar a documentação, fazer a inspeção e elaborar um relatório, ou o relatório. Então, são essas 3 etapas que nós precisamos passar e ter em mente. Ou seja, documentação, inspeção e relatórios. Vamos ver cada uma delas mais detalhadamente na sequência agora, que vai ser a documentação, inspeção e relatórios. A parte de documentação. Vamos chamar de análise documental. Nós temos que analisar, nesse caso, são edificações, tá? Quando vierem máquinas, nós vamos mudar os termos, tá? São as plantas, diagrama unifilar da edificação, memorial descritivo da instalação, ou seja, foi instalado ou vai ser instalado. Muitas vezes é feita uma perícia antes, né, anterior a isso. Detalhamento ou detalhes da montagem da instalação. Especificações ou especificação dos componentes que fazem parte desse diagrama unifilar ou desse memorial descritivo. Certo? E daí vem a parte elétrica. Não que isso não seja elétrico até agora citado, mas vem a parte de correntes de curto-circuito, queda de tensão, fatores de demanda considerados, temperatura ambiente. São os outros fatores envoltos nesse projeto ou nesses documentos que têm de ser avaliados. Ambiente, etc. Então isso é muito necessário nessa análise documental. Feito isso, nós partimos para uma segunda etapa que se chama visualizar isso. Tá? Que é, no caso das edificações, vão estar prontas, né? Mas no caso de máquinas, elas vão estar anteriormente no fornecedor. Você não vai instalar uma máquina sem aprovação, sem uma perícia, sem um laudo. Então você verifica se a execução da instalação está correta, utilização de componentes de proteção ao usuário, conforme o projeto e a norma. Se as especificações dos componentes certificados, se eles já estão certificados até, né, em conformidade com a norma, muitos já estão certificados na NBR, pode muitas vezes o fornecedor ou o subfornecedor ter trocado de marca e ele não está certificado na norma, aí você tem uma não conformidade. Se estão dimensionados e instalados de acordo com a NBR 5410. Por exemplo, se o projetista errou em especificar um cabo de meia, né, que a gente chama, e no fim era um cabo de 1 polegada. Então isso é um erro. O projeto está instalado de meia, mas o dimensionamento vai puxar mais corrente e não é para ser de meia, é para ser de 1 polegada. Isso é uma não conformidade. Nós temos que entrar no detalhe do projeto também. Ok? Se foi dimensionado de acordo. Um exemplo mais prático é a balança.
a dimensão que o projetista foi para 100 quilos e vai trafegar na balança 200. Vai quebrar. Vai estourar. Nós temos que fazer a mesma analogia para a elétrica. Certo? Vamos lá. Continuando. Não apresentam danos aparentes e são capazes de garantir o seu correto funcionamento e segurança. Medidas de proteção, obviamente, contra choques elétricos e contra efeitos térmicos. Certo? Ou seja, tudo dentro da norma da BNT. Nós temos que prestar atenção com relação a isso. Continuando a inspeção visual. Seleção e instalação das linhas elétricas. Seleção e ajuste da localização dos dispositivos de proteção. Presença dos dispositivos de seccionamento, por exemplo, e comando. Sua adequação e localização. Adequação dos componentes das medidas de proteção às condições de influências externas existentes. Identificação dos mesmos. Se está identificado, não adianta nada o item lá sem estar identificado. Presença de instruções, sinalizações e advertências quando são requisitos, né? Execução, obviamente, das conexões e acessibilidade. Certo? E quando tiver a necessidade de ensaios, né? Nós temos que ver isso. Obviamente, após análise documental e inspeção visual, é necessária a execução de ensaios de instalação. Os ensaios devem ser executados por profissionais qualificados e acompanhados pelo responsável pela instalação. Obviamente, a instalação, desculpe o erro ali de digitação, não, é só a instalação deve estar ou está desenergizada, né? Vai ser testar a continuidade dos condutores de proteção das ligações existentes na instalação. Um exemplo disso, por exemplo, em telecomunicações, que é uma edificação comercial, por exemplo, você tem que ter quase um aterramento próximo de zero, para não ter problema de queima dos equipamentos. Certo? Então você tem megômetros, né, para você medir o aterramento para estar próximo de zero. Ou seja, a hora que tiver uma descarga atmosférica, vai tudo para a Terra. Tem que ter isso. Algumas instalações não são tão rígidas quanto isso, mas você também tem que ter próximo disso, porque a hora que tiver uma descarga elétrica, tem que tudo para a Terra. Não pode estar em aberto, né? Nós temos que prestar atenção com relação a isso. Por isso tem que fazer um ensaio. Obviamente, a resistência do isolamento das instalações, se estão de acordo com a norma. Obviamente, ensaio de uma tensão aplicada para componentes construídos e montados no local de instalação. Certo? Continuidade nos ensaios. Você, obviamente, vai ter que ensaiar os quadros, os acionamentos, os controles, os intertravamentos e comandos. Ou seja, praticamente a instalação inteira você vai ter que, os QGBTs das instalações. Certo? Próxima etapa. Emissão dos relatórios. Deve ser emitida após as 3 etapas: análise, inspeção e ensaios. Com a finalidade de evidenciar a conformidade da instalação segundo a ABNT. O laudo técnico garante a segurança da instalação e a conformidade. Será parte integrante do prontuário. E é obrigatório para instalações com carga instalada superior a 75 kW.
segundo a NR10. E quem pode elaborar esse laudo? Esse laudo pode ser elaborado pelo engenheiro eletricista, que é a resolução 218 da Confer, de 73. E o diagnóstico deve ser elaborado por um engenheiro de segurança do trabalho. Note que é outro tipo de engenheiro. Também conforme a Lei 7410 de 85. Certo? Vamos entrar em hospitais agora. Em hospitais. Chama na NBR, né, estabelecimento assistenciais de saúde. Certo? As normas dos equipamentos como equipamentos eletromédicos, compõe um conjunto de recomendações de diretrizes que a perícia elétrica desses estabelecimentos. Posto de saúde, clínicas e assim por diante. Tá? Novamente que profissionais são habilitados para fazer esses laudos, certo? Engenheiro eletricista novamente, executa os projetos elétricos, instalações elétricas das edificações clínicas. O engenheiro clínico seria o profissional mais apto para atuar nesses equipamentos, devido às instalações que possuem suas particularidades e mais aprofundados nessa especialização. Mas geralmente não tem uma muito específica, né? Alguns termos específicos do ambiente de tratamento de saúde, ou mais genericamente, indicações hospitalares. Ambiente do paciente, toda a região que se estende até 1,5 m, além do local destinado ao exame e ao tratamento do paciente, no qual pode ocorrer com um contato intencional ou não entre o paciente e o equipamento, ou alguma outra pessoa que possa estar tocando o equipamento. Salas de emergência, consultórios. Então, onde estiver o paciente, 1,5 m é o local destinado a isso. Departamento de emergência elétrica. Dentro de um estabelecimento assistencial de saúde, setor encarregado de promover soluções quando ocorre um acidente ou uma interrupção do fornecimento de energia elétrica devido a uma falha ou uma falta, ou desrespeito culposo ou doloso de um procedimento de segurança. Então você tem que ter uma parte estabelecida dentro do teu ambiente que atue nisso. Um departamento, mas tem que ter pessoas que saibam disso. Não só desligar o disjuntor. Brincadeiras à parte, tem que ter uma parte de emergência elétrica, né? Grandes hospitais tem isso. Outros termos, né? Esquema IT médico. O sistema de alimentação que não possui conexão direta com as partes sob tensão e aterramento, sendo as partes condutivas expostas à instalação elétrica aterradas. O esquema IT médico utiliza transformador de separação elétrica para fins médicos. Ou seja, é um sistema isolado, você tem um transformador isolando esse ambiente do sistema elétrico normal do hospital ou da clínica. Por que disso? Para evitar intempéries, queima de material, queima de equipamento, riscos ao paciente e etc. E você tem um departamento também de segurança predial, dentro do estabelecimento assistencial de saúde, ou setor encarregado de implantar, operar, fiscalizar e normatizar os procedimentos de segurança predial, com a verificação de extintores de incêndio, estado de fiação elétrica, implementação de segurança da fiação para alimentação elétrica e equipamentos eletromédicos.
seja, como se fosse um CIPA dentro para ver a parte de predial, né? Para ver essa parte de segurança predial. Ok? Continuando, classificando agora o local, né? Classificação do local de acordo com o tipo de equipamento eletrométrico nele utilizado. Segundo a NBR 13534, classifica em locais e instituições de saúde em grupos e classes. Primeiro critério referente a grupos, se trata os tipos de equipamento e procedimentos médicos. Dessa forma, se tem 3 grupos são baseados e que possuem partes aplicadas no corpo humano ou não. Assim, a tabela 1, que está dentro da NBR, apresenta essa classificação. Por favor, verifiquem depois a tabela 1. Vou ficar mostrando tabela aqui, mas por favor, verifiquem essa tabela. Classificação dos recintos para fins médicos. Item B1. Obviamente, depois tem o B2 e o B3. A classificação de ambientes localizados em estabelecimentos assistenciais de saúde é baseada no enquadramento em local em determinado grupo e determinada classe. Portanto, são 2 critérios de classificação, B2 e B3. Desculpa, portanto, são 2 critérios de classificação conforme B2 e B3. Vamos ver o B2. Primeiro critério, referente ao grupo, baseia-se no tipo de equipamento eletromédico presente no local durante o procedimento médico. E o B3 é segundo critério, referente à classe correspondente de alimentação de segurança dos equipamentos locais. Em questão, deve ser provido segundo as prescrições de 6.6. Depois nós vamos ver qual o item 6.6. Continuidade tem as classificações. Assim, para efeito dessa norma, considera-se as classes de alimentação e segurança na tabela B2, de acordo com o tempo de comutação, ou seja, a alimentação da passagem normal para a alimentação de segurança, ou seja, por exemplo, da rede para um motor gerador. E com base nesses 2 critérios, apresenta-se na tabela B3 a lista de recintos para fins médicos na sua classificação em grupo ou classe. Recintos com mais destinação devem ser enquadrados no grupo e na classe correspondente ao grau de segurança mais elevado. A ideia não é decorar isso. Vocês saberem onde tem que buscar as informações. Ok? Então, vamos ver a tabela B1. Então, aqui nós temos grupo 0, sem partes aplicadas, um equipamento eletromédico. Um grupo 1, que é a parte aplicada externa, uma pá que é aplicada a fluidos corporais, porém não aplicado ao coração. E um grupo 2, aplicado ao coração, adicionamento de equipamentos eletromédicos essenciais à manutenção de vida dos pacientes, por exemplo, uma UTI. No 2, alimentação automática disponível em até 0,5 segundos. Uma alimentação automática disponível em até 15 segundos. Uma alimentação de segurança disponível em mais de 15 segundos em modo automático ou manual. Classe 0,5, classe 15, classe maior que 15. São os chaveamentos para o motor gerador, o grupo de no-break, etc. Não vai segurar um hospital inteiro em no-breaks, banco de baterias. Isso acontece em telecom, não em hospitais. A UTI pode até ter no-breaks para evitarem a oscilação da rede com o motor gerador. Mas é poucos segundos, geralmente é classe 0,5, para você só manter isso e já entra o motor gerador, só para entrar em fase o motor gerador com a UTI. Por exemplo, durante uma tempestade, onde tem uma falha de energia, você tem banco de baterias para você garantir a vida
no coração, por exemplo, nas UTIs, máquinas ligadas, e daí você liga o motor gerador já automaticamente. Tem sistemas de alimentação de diesel e etc. Então vai de acordo com a estrutura do hospital. Nós temos que prestar bem atenção a isso. Dando continuidade, tabela B4, B3, item B4, né? Tabela B3. Uma lista de recintos para fins médicos, com classificação em grupo e em classe. Recintos com mais de uma destinação devem ser enquadrados no grupo ou na classe correspondente a um grau de segurança mais elevado. Então tem exemplos aqui, 26 exemplos aqui. Sala de massagem, lavabo cirúrgico, sala de trabalho de parto, fisioterapia, sala cirúrgica, gesso. Então, vocês dão uma olhada, grupo e classe, tá? Grupo 01 e 2 e classe 05, 15, marco 15, onde se enquadram ou não os itens. O mais importante é vocês analisarem bem esse quadro. Não é gravar, não é decorar, mas a classe dos locais, onde explana bem um resumo das instalações elétricas e edificações hospitalares estão aqui. As comerciais foram descritas anteriormente, são mais gerais, com aqueles detalhes que eu falei de telecomunicações. Algumas coisas mais específicas, de acordo com o cliente, são mais rígidas, e nós temos que pensar nisso. As industriais nós vamos ver no próximo tópico, que também tem suas particularidades. Aliás, cada tipo de negócio tem sua particularidade, né? Mas a ideia é que vocês tenham essa noção, essa diferenciação hospitalar comercial, que é o mais que mais tem afinidades para fazer isso. Tá? Vamos concluir? Conclusão. Os diversos tipos de edificações e finalidades do serviço, seja hospitalar, comercial e industrial, como falei anteriormente, definem, obviamente, os critérios e suas particularidades exigidos nas instalações elétricas para cada tipo de serviço ofertado, ou não. Novamente, critérios internos podem ser mais rígidos que a norma. Sempre vale o mais rígido. Se não tem norma do cliente ou da instituição, vale a NBR. Se ela for mais light, vale a NBR. Não posso bypassar a NBR na criticidade amena, e sim só na criticidade maior. Ou seja, vai atender e vai ser mais crítico. Certo? É notória a necessidade do engenheiro eletricista de se aprimorar e conhecer também sobre as demandas das edificações comerciais e as instituições de saúde, assim como seus equipamentos, seus lançamentos, startups, etc. Particularidades é essencial para a perícia elétrica e a elaboração de um laudo técnico embasado no notório saber. Conhecimento das normas, óbvio, que para cada caso, a legislação municipal, estadual também, diretrizes, que aqui está escrito, né, diretrizes das concessionárias de energia, que são os estaduais. Estão, obviamente, enquadrados dentro da NBR, que é nacional. Certo? Então, por favor, leiam. É muito teórico, muita tabela, mas não precisam decorar, mas sabe aonde procurar praticamente as informações sobre conformidades técnicas e instalações elétricas hospitalares e comerciais. Ok? Eu tinha citado anteriormente o do Hélio Creder, agora eu pus aqui. Professor Carvalho, obviamente, ANR 10.
E outras 2 instalações elétricas também ajudam na referência bibliográfica. Muito obrigado. Com o final dessa explanação, novamente obrigado a todos pela atenção dispensada e estamos à disposição para sanar suas dúvidas. Por favor, se aprofunde nos assuntos abordados, principalmente no que diz respeito à NBR já citada, e tudo que está contido nas referências bibliográficas sugeridas no plano de ensino.